vocês todos. E eu quero falar um pouquinho sobre os Carians e o povo pássaro, que é o povo pássaro e o povo felino. E o organograma evolucional da Terra. Bom, nessa live eu vou contar histórias de como o universo é organizado e administrado. Eu pesquisei várias pessoas que têm contatos com os felinos e eu achei muito interessante tudo que eu ouvi, porque converge muito claramente num ponto em comum. Bom, nosso universo, ele é composto de galáxias, estrelas e planetas e hierarquias espirituais que amparam todo esse processo evolutivo. E há muitas hierarquias diferentes. A hierarquia universal é como um conselho de diretores de uma grande corporação. As outras hierarquias amparam outros sistemas em diferentes estágios evolutivos. Assim é nas galáxias, constelações e sistema em diferentes estágios evolutivos. Assim é. E além disso existem as hierarquias, que são verdadeiros vigilantes do planeta, dos planetas em vias de evolução, que é a questão aí dos felinos. E essas são as hierarquias, pessoal, planetárias. Todas as hierarquias, elas são compostas de almas que escolheram servir como amparadores universais, mas também não só escolheram, fizeram toda uma programação existencial ao longo de suas vidas para chegar a ser evoluciólogos, E eles estão encarregados da hierarquia espiritual planetária da Terra. Mas também existe outro tipo de hierarquia, que acessória o plano divino de diferentes grupos de almas. Bom, foi lá em Arqueon que a espécie humana foi originalmente semeada e desenvolvida pelos felinos, por ordem dos fundadores e também da hierarquia espiritual universal. A Casa Real de Arqueon, comparada a outros agrupamentos das estrelas na galáxia da nossa Via Láctea, as Pleiades, são alguns das mais novos planetas e estrelas também com a presença felina. Os nossos ancestrais, conduzidos pelo patriarca familiar, receberam as Pleiades como sua nova casa, dada pelos novos fundadores desse nosso universo. Oi pessoal, caímos a conexão aqui. Você vê, live é isso, É legal porque a gente faz ao vivo sem nenhuma técnica, Bom, vamos falar dos Carians que é o povo pássaro, que ampara muito o nosso planeta. Eles são um grupo de seres altos, com características de pássaro. E aí tem a deusa Ísis, que tão amada e querida no Egito. E eles vieram do mesmo universo dos felinos, Viveram em Sirius A junto com os felinos. A propósito dos Carians, atuar como uma raça protetora para a evolução dos veículos físicos em um determinado planeta ou estrela. Então, foram os Carians que protegeram a evolução dos humanos lirianos primitivos, dos répteis que desejavam destruí-los. Também deixaram uma marca registrada do envolvimento deles aqui conosco, na forma de fênix, da águia, como também do corvo e do falcão. Bem, pessoal, esses pássaros eram e ainda são sagrados para muitos povos, inclusive para o sumeriano que curte muito a questão da águia. Eles trabalham sempre de mãos dadas com o povo felino. Eles provêm proteção para os planetas e estrelas que ainda estão desenvolvendo uma raça guardiã de seres como a raça humana. A tarefa deles será completa quando os guardiões daquele reino evoluem a ponto de eles mesmos protegerem o planeta. Que não é o caso do nosso planeta ainda, porque nós somos uma raça totalmente imatura. Os Carians, pessoal, eles assumiram a responsabilidade de proteger
as colônias humanas em nossa galáxia, né? Eles não usam armas, né? Eles possuem macrosoma, eles usam energia escalar para criar bloqueio aí nos portais de entrada e saída de um planeta e nos portões estelares e dimensionais e também nas nossas linhas de lei aqui, que são verdadeiras entradas interdimensionais. E os caras que é o povo pássaro, eles são uma raça de seres bem evoluídos. A classe dirigente deles assemelham-se a seres humanos águias com plumagens coloridas. Eles são muito lindos, muito grandes, mas assustadores ao mesmo tempo. Eles são muito relatados pelos aborígenes, né? Tanto que vocês vê os totens que eles fazem com a presença da águia, né? Mas eles também são a raça paterna aí dos reptilianos. Assim como os felinos originais, os primeiros Carians chegaram nesse universo quando ele foi criado. Um grupo de mais ou menos 45 evoluciólogos, eles vieram atender, né, ao chamado dos fundadores desse universo para dar uma ajuda assistencial e supervisionar o jogo universal dessas almas envolvidas aqui nesse nosso universo. Bem, os fundadores então deram aos Carians um novo planeta na constelação de Órion para sua morada. Ele era mais tropical assim no design, né? E com abundantes matas úmidas e brejos. Também tinha mais ilhas com grandes áreas continentais. Como os felinos, eles eram etéricos, né? Eles são etéricos. E depois foram desenvolvendo os corpos físicos através de formas aí de vida que evoluíam na superfície do planeta. Claro que eles escolhem a forma da vida que poderiam tornar-se um pássaro através do período de centenas de milhares de anos aí. Eles desenvolveram organismos de diferentes cores e tamanhos, e cada um mais belo do que o outro. Os caras tinham uma coisa muito interessante, que é a criatividade. Eles eram conhecidos por essa singular, né, criatividade, por conta da sua plumagem colorida. E assim eles criaram corpos físicos que refletiram seu talento criativo aí nessa área. Eles são seres extremamente evoluídos. E é claro que se um de nós tivéssemos um contato assim direto com eles, nós teríamos muito medo, porque eles são muito diferentes de nós. Assim como são diferentes também os insetoides, né, que depois eu vou falar, aos poucos vamos conversar sobre eles também. E aí é por isso que os caras têm muito mais variedades de tamanho, forma, cor em suas raças do que até os felinos. Bom, eles podem ter de 12 metros aí de altura a poucos centímetros apenas. Também como os felinos, o grupo original de 45 Carians manteve-se etérico e tornaram-se o conselho que supervisiona e gerencia o desenvolvimento dos seus irmãs que escolheram encarnar no planeta como parte da modernização, como um upgrade de suas formas físicas. Quando seus veículos físicos tinham atingido aí um certo nível de desenvolvimento, começou o cruzamento genético. Bem, foi algo que haviam aprendido aí com os felinos, com certos répteis que tinham evoluído nos pântanos e regiões mais quentes aí do planeta Terra. O resultado deste programa genético foi a criação de uma nova raça híbrida, conhecida para nós, né, como draconianos. Eles eram parte Carians e parte répteis. E em um momento os draconianos se tornaram mais abundantes na linha real de Arlen. A gente tenta pronunciar aqui, mas por todas as pessoas que canalizam os felinos que eu conversei, diz que é muito difícil falar a linguagem até deles, mas é mais ou menos essa tonalidade de voz. E muito mais que os Carians puros. E aí, como os felinos, eventualmente a casa de Arlen seria mais povoada pelos draconianos e seus primeiros derivados, as serpentes aí voadoras, cobras, do que dos próprios Carians. A propósito, aí, até o momento da Primeira Terra, a grande experiência, a casa de Ainan foi liderada aí por uma serpente alada, conhecida como Cobazar. Bem, os Carians, eles são conhecidos por suas acentuadas habilidades analíticas e competências organizacionais.
Um traço predominante do caráter Carian é a sua necessidade de manter uma boa aparência e imagem em todos os momentos. Eles são bons jogadores em equipe, enquanto a estrutura da equipe envolve disciplina e estreito respeito aos códigos de conduta universais. Você vai encontrar uma preponderância dos Kairas aí, envolvidos na criação e manutenção dos nossos portais estelares, grades dimensionais e campos magnéticos em toda a nossa galáxia e universo. Ou seja, nós temos salvaguarda sim. Eles têm inerente habilidades analíticas, psíquicas e o que o torna eles também bem adequados para esse tipo de trabalho de guardião, né? E também são conhecidos pelas suas capacidades militares, e suas naves estelares são mais avançadas do que qualquer outras aí no universo. Eles e os arcturianos são mais ou menos assim, mais ou menos mesmo nível evolutivo. Eles mantiveram a maioria dos postos militares durante a Primeira Terra. Grande experiência, foi um comandante Icarian que liberou sobre as grandes frotas de naves estelares e cruzeiros para a Federação Galáctica de Lyran e da Casa Real de Archeon e Alan. Agora eu vou falar só um pouquinho dos felinos, que são seres maravilhosos, né? Eles são de um universo que já se completou, tá? Eles chegaram em nossa galáxia quando ela estava sendo construída. E também foram convidados pelos construtores e pelas hierarquias espirituais e universais para serem os mestres, protetores, geneticistas também desse nosso universo. Eles residem também na estrela conhecida constelação de Sirius, e não deve ser confundido com os humanos que colonizam Sirius B, que tem muita ligação com os reptilianos também. Eles viviam em Sirius A há muito tempo antes dos humanos de Lyra chegarem. Eles criaram várias formas de vida nos planetas e em outras estrelas, em outros universos. Isso inclui vegetação, animais e os veículos físicos que as almas usam aí para a sua encarnação. Existem muitos felinos encarnados aqui. Eu conversei mais ou menos com 15 pessoas que canalizam felinos, né? E eu achei muito interessante que a hora que eu fui fazer essa live, eu comecei a perceber que tem muita coerência no que uma pessoa fala e no que outra pessoa fala. Achei bem legal, entendeu? Bom, os felinos são seres altos com cabelos vermelhos dourados e eles normalmente têm olhos castanho, azuis profundos e verdes dourados. Eles são muito poderosos, altamente evoluídos, amorosos, gentis e de natureza benevolente. E são chamados aí pelos Kadishes, né? Os felinos, os Urmajan, né? Caso precisem passar raça, expulsar qualquer tipo de raça que tenha sido assim destruidora de uma biosfera. Assim como os arcturianos, eles são considerados curadores da biosfera Gaia, porque eles são realmente protetores da Terra. Eles nunca tomam partido em qualquer guerra, hein? Eles já completaram as lições de integração das polaridades e amor incondicional. E em parceria até com arcturianos, eles cuidam das almas que sofrem severos danos emocionais nas encarnações e que são enviadas a Arcturus para serem tratadas depois aí da sua dessoma. Os felinos, pelo que informam os canalizadores, eles pertencem à sexta dimensão e para executar o trabalho deles, embora eles sejam seres de dimensões muito elevadas, é onde eles conseguem, através dessa dimensão, fazer a energia se tornar física, através do padrão de pensamento, sentimento, eles conseguem fazer com que a energia se torne física. E trabalham muito também unidos com as hierarquias espirituais dos diferentes planetas e galáxias em nosso universo. Quando é decidido, por exemplo, que uma alma, grupo, precisa de um planeta e um veículo físico para encarnação, são aí os felinos que são nomeados para a tarefa de preparar e criar os corpos. Veja bem, eles trabalham em prol de algo superior. Entende? O que eu entendi de todas essas mesclas de canalizadores e tal, é que eles são seres muito evoluídos e eles trabalham inclusive para modificar a genética das pessoas. No sentido de dar um upgrade, assim como os Greys fazem, só que eles fazem
de uma forma diferente, com pessoas mais ligadas a eles, com almas mais ligadas ao grupo karma deles. Os felinos são fortemente envolvidos aí com a história da Terra, tá? As esfinges encontradas aí ao redor do mundo são uma lembrança aí da existência e do envolvimento deles. Talvez alguma vez você se perguntou por que o leão é o rei da selva, embora ele não seja o maior? Bem, os felinos aí deixaram os leões e todos os gatos para serem transmissores de informações para sírios, até porque os gatos eles conseguem ultrapassar as dimensões, né? Sírios A, e também eles trazem cura, tanto é que hoje é comprovado aí por várias faculdades que o animal gato ele consegue trazer uma certa cura para o seu ronronado, consegue trazer uma vibração de cura para o sono humano. Assim sendo, né, pessoal, eles são transmitores de informação ao longo dos muitos milhares de anos. Agora, e os gatos, eles são o vínculo de informação entre a terceira e a sexta dimensão. Aí na nossa história, frequentemente, os reis e rainhas, eles tinham um gato de algum tipo como companheiro constante. E em alguns países ele é realmente considerado sagrado, pelo menos no Egito era. Os faraós do Egito antigo eram guiados pelos felinos através dos seus gatos. Se você vê alguém que tem aí, como chamam, olhos de gato, isso provavelmente é porque eles são parcialmente de origem felina. Eles também são uma das duas raças primárias aí do nosso universo. Eles chegaram aqui por convite dos fundadores, como falei no início, né? Tendo sucesso em completar seu jogo universal e completando assim o universo deles. E esses 45 voluntários vieram para esse universo para ajudar a desenhar e supervisionar o mesmo jogo aqui. Eles são uma raça bípede, têm de 12 a 16 pés de altura, sua pele é coberta por uma espécie de penugem macia. Eles têm a face, uma mistura de ser humano e felino. Eles não são totalmente leões, como mostram nos desenhos que vocês estão vendo aí, não. E eles têm cabelos longos, né? E eles são muito altivos, assim, sabe? Um olhar muito fascinante. Eles têm também um temperamento quente, sanguíneo, intelectual. Logo que eles amadurecem, eles ficam mais sombrios e introspectivos, e a natureza mais gentil também. Os anciões desse povo são reverenciados por sua sabedoria, compaixão e também muito discernimento. Como uma raça, eles são extremamente próximos e têm um grande senso de justiça. Os femininos são reverenciados e honrados com igual status que os masculinos. E verdade que, de toda forma felina, todos eles são muito curiosos e inquisitivos também. E como eles fazem parte desses jogos universais, para ajudar a dar um upgrade em todas as raças, os fundadores concederam aos felinos a constelação de Lira, para ser a sua casa atual. E os felinos chamam este planeta de Avion. Bom, quando os felinos entraram lá, eles estavam numa forma etérica, obviamente, e por isso passaram a fazer evoluir um corpo físico com o qual pudesse então residir neste planeta. O corpo deles é muito mais sutil, mas muito mais do que o nosso. Bom, depois de milhões de anos eles evoluíram, né? E os felinos começaram a encarnar também aqui no planeta Terra. Como parte de um plano, uma parte do grupo original ficou aí com os felinos etéreos, de forma a fornecer orientações, então, aos que estão encarnados aqui na terceira dimensão, nesse planeta. E uma vez que os felinos etéreos encarnaram, eles também ficavam sobre o véu da amnésia, que faz parte do funcionamento do jogo aqui dessa terceira dimensão, de um planeta aí que diz que tem um livre-arbítrio, que eles dizem que não tem, mas enfim, né? À medida que o tempo passa, e através de inúmeros ciclos de encarnações, os felinos desenvolveram... Bom, pessoal, tá caindo aí, né, a conexão, acho que muita gente fazendo live esse horário. Peço desculpas a vocês, porque embora a gente tenha até uma internet muito boa, eu penso que está todo mundo aí congestionado nessa internet. Bem, vocês estão me perguntando se os felinos têm rabo, etc e tal. Tem alguns que têm, mas eu vou deixar claro para vocês, a aparência deles é humanoide, entendeu? Eles têm garras,
são muito grandes, são muito bonitos, mais ou menos uns 4 metros de altura. Os caras são muito bonitos. E eles têm essa aparência diferente, como tem os felinos aqui. E todo animal que existe no planeta, acreditem nisso. Isso do tratamento natural, Deepak Sankara já falou. Todo animal que existe no planeta, ele também se desenvolveu. E deve estar aí em qualquer estrela, né? A raça humana é uma raça que está em ascensão. Mas também nós tivemos um upgrade aí dos Anunnakis, conforme relata a história. Olha, por tudo que eu sei dos felinos, eles são seres maravilhosos, conscientes, e são chamados aí pelos fundadores, que são seres universais, para passar a régua caso a biosfera do planeta esteja sendo denegrida aí por uma raça negativa, né? Bom, como eu disse, eles são bipemamíferos, semelhante ao macaco que foi evoluído também nesse planeta, né? Como o DNA do macaco com o mamífero, os felinos foram capazes de assumir uma forma mais próxima à nossa humana, retendo a maior parte das características faciais e outras características dos felinos. E foi a partir dessa passagem, desse upgrade aí, né, que atingiu uma determinada fase, né, que a linha genética, conhecida como a linha real de Avion, ou a casa de Archeon, entrou em prática. Os felinos etéricos, eles continuam voltando a encarnar aqui no planeta Terra para prover não apenas DNA para a modernização, mas ensinando e treinando seus irmãos planetários no corpo, eles anseiam muito pelos elevados, né, princípios dimensionais para não ficarem presos no inconsciente ciclo de reencarnações animais aqui no planeta ou em qualquer outro local. E aí, como vocês podem ver, os felinos evoluíram então, da mesma forma que nós humanos evoluímos aqui na Terra. É claro que, como bons geneticistas que são, né, eles fizeram muita mistura também, né? A única diferença é que o homem não ficaria preso, né, no ciclo dos animais, e nem eles mais, porque nós estamos aí todos juntos e misturados, é isso que eu entendi nessas questões. Bom, em tempo assim, a consciência felina tornou-se grande o suficiente para assumir as responsabilidades de guardiões planetários do planeta Terra. Bem, isso foi mostrado muito no filme Avatar. Você assistiu Avatar, né? É um filme legal pra caramba, né? Eles têm essa coisa com a Terra, eles são ligados a tudo que vive, né? É um respeito profundo a toda forma e manifestação de vida. Mas eles também continuam a evoluir aí e desenvolver um alto nível tecnológico. Os nossos irmãos etéreos continuam a agir como guias, né? E muitos deles aí tornaram-se geneticistas. Como eu disse, é uma especialidade deles e dos zetas. E também, por isso, ajudam ao desenvolvimento de formas de vida a planetas diferentes aí, em vias de evolução também. Alguns dentre eles se tornaram grandes exploradores espaciais e cientistas também de diversos tipos. E foi durante essa fase aí do seu desenvolvimento que os felinos voltariam sua atenção para o planeta Terra e iniciaram um programa de melhoramento e cruzamento genético aí com o homem, o Homo sapiens, né? E nesse processo estão trazendo aí um novo upgrade evolutivo para a raça humana. Porque eles desejam que a raça humana se torne como eles, zeladores planetários. E isso eles não querem perder, porque eles sabem que a raça humana, embora nós tenhamos aí cruzamento também com os reptilianos, que é uma raça que é muito animalizada ainda, eles não querem que nós percamos o nosso lado mais divino, né? Que a gente realmente invista nisso, né? E bom, depois de milhares de anos, de tantos cruzamentos e reproduções contínuas, o felino híbrido começou a ser mais comum na linhagem real na Terra, e eles vieram da casa de Avion, mais que os felinos puros, inclusive. No entanto, isso tudo fazia parte de um plano. E em tempo, a raça dos felinos passaria a ser os antigos ancestrais dos seres humanos, com suas características genéticas, né?
apenas como um lembrete de ligação entre eles. Embora aí as nossas ligações genéticas sejam bem parecidas, né, e foram um pouco esquecidas no decorrer dos anos pelo homem moderno, os felinos permanecem em nossa consciência como uma criatura real, digna do nosso respeito e amor. Bom, pessoal, os felinos continuam a ser os amorosos guardiões aí do nosso planeta, das linhas leis da Terra, são nossos tutores genéticos, descendentes aí de muitos seres humanos. E eles continuam nesse papel através dos tempos e todas as dimensões deste jogo universal. A raça humana evoluiu a partir de Vega, né, do sistema estelar da constelação de Lira, no planeta Avion, como eu mencionei lá atrás. E os humanos foram criados à imagem dos felinos. A eles foi dado um mito da criação diferente do mito dado aos répteis. Os humanos são os mais jovens das 4 raças principais do nosso universo. E eles foram inicialmente criados pelos felinos em um planeta do sistema estelar de Vega, aí na constelação de Lira. Os humanos, então, são os únicos entre as raças que contribuem com a codificação do DNA. E por isso, nós humanos recebemos o gene da compaixão como uma herança aí, genética dos felinos, que são herdeiros de todo o grande trabalho que está sendo exibido por outras raças, de como desenvolver a compaixão através da abertura do chakra do coração e do chakra cardíaco superior. Então, a nós humanos foi dado um mito de criação diferente daquela dada à nossa contraparte racial, os reptilianos. O mito da criação dos humanos dizem que eles podem colonizar qualquer planeta ou estrela que escolherem, porém, que eles sempre irão negociar um tratado de paz, que vão fazer esforço para viver em harmonia com toda e qualquer raça que ocupe o planeta que pretende colonizar. Eu acho que é por isso ainda que nós não tivemos a maturidade de conseguir, né, ir para outros planetas assim, né? Bom, pessoal, o homem tornou-se então uma linha genética aí da casa real de Avion, no momento que essa chegou ao sistema aí das Pleiades. Bom, eu espero que vocês tenham entendido que os felinos, você queira ou não, você tem um lado gato, um lado gata, né? Talvez por isso que as pessoas falam, oi gato, oi gata, né? Mas enfim, o charme, a determinação, a nobreza de alma, tudo aí são características desses seres. E quando a gente fala de DNA, nosso DNA ainda precisa ser muito estudado para trazer à tona todas essas ligações genéticas aí. Eu achei muito legal essas canalizações que eu tive o prazer, inclusive, de ler, né? Porque eu sempre penso que tem uma parte que é do próprio canalizador e tem outra parte que realmente é uma realidade. E gostei muito de compartilhar isso com vocês. Na próxima vez, a gente vai falar um pouquinho dos reptilianos e humanos, porque também mantemos uma característica pura do DNA, né? Que foi feita na semeadura deles. A casa dos répteis é a casa de An, né? A casa real dos humanos é a casa de Avion. Bom, pessoal, muitos nomes diferentes, muita coisa para a gente conhecer, que a gente esteja aberto, porque quem sabe um dia a gente não tenha o prazer, né, de fazer um contato mais direto e mais amplo com os nossos ancestrais tão queridos. Gratidão, pessoal.